boa noite. Está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para a discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tenho o prazer de receber hoje o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha, e o mais votado também, candidato do PMDB à Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Foi um prazer receber aqui você mais uma vez, é um prazer recebê-lo no Jogo do Poder. Para participar da entrevista, eu convidei também o jornalista Marcos Galvão. Boa noite, Marcos. Boa noite a todos. Boa noite, deputado. É um prazer recebê-lo aqui. Deputado Eduardo Cunha, a volta dos trabalhos do Congresso Nacional foi marcada pela aprovação do decreto, pela aprovação da medida que suspende os efeitos do decreto de criação dos conselhos populares. Isso foi tido como uma resposta do PMDB ao governo, uma demonstração de independência do PMDB, um recado ao Palácio do Planalto. Essa interpretação está correta, deputado? Não, ela está absolutamente equivocada. Em primeiro lugar, o decreto dos conselhos populares, houve uma proposta de decreto legislativo feita pelos democratas e teve o apoiamento para ter a urgência por todos os partidos, menos o PT, o PCdoB e o PDT, se eu não me engano. O que aconteceu? Foi levado à votação em plenário, teve uma obstrução ferrenha do PT, conseguimos durante o processo eleitoral, porque naquele período das eleições tiveram dois esforços concentrados, e naquele esforço concentrado no primeiro conseguiu-se aprovar a urgência, porque quando você tem uma matéria que não tem urgência, para poder obter a urgência tem que ter 257 votos favoráveis nominais. Conseguiu-se, depois de muita obstrução, 257 votos favoráveis. E aí a obstrução em seguida impediu que o mérito fosse apreciado. Então a matéria já estava na ordem do dia. Quando voltou o Congresso agora, depois das eleições, era a primeira matéria na pauta, porque naquela altura o presidente tinha dito que manteria na pauta até ela ser votada. Chegou com o Congresso cheio, com o plenário em condições de apreciar qualquer matéria, ela estava pautada. E todos já Até que ponto vai, ou digamos, o empenho do presidente nessa questão, do deputado Henrique Eduardo Alves, que parece que voltou do Rio Grande do Norte derrotado e ressentido com o apoio do presidente Lula a seu adversário Robson Faria. Isso teria tido algum impacto na condução dos trabalhos? O fato dele estar ressentido, o fato de ter tido realmente que você aconteceu, o apoio do ex-presidente Lula ao candidato adversário dele, não implica no sentido de responsabilidade do Henrique como presidente da casa e no compromisso que ele assumiu com todos os partidos. A matéria estava pautada, tinha que ser votada. Ele levou a votação e todo, se olhar o encaminhamento, todos os partidos, com exceção do PT e do PCdoB, encaminharam e votaram nas votações nominais de obstrução que o PT fez, que foram 3 votações, nas 3 votaram da mesma maneira. Então a casa queria votar aquela matéria e a casa queria derrubar os decretos. Se fosse só o PMDB ou a vontade do presidente da casa, os outros partidos teriam votado o contrário à posição do presidente, não teria ganho. O PMDB tem 70 deputados, não tem a maioria da casa. Então não é o PMDB que fez isso. Então é um equívoco achar. O que acontece é o seguinte, você não está buscando retaliação ao governo, não se buscou. Tem matérias que são de conteúdo ideológico, matérias que são conteúdos temáticos. Essa é uma matéria ideológica. Falar em questão ideológica, quer dizer, na verdade, se deu uma carga ideológica a esse decreto, que parece que não tem exatamente, porque primeiro se disse que ele usurpava direitos do Congresso Nacional. Isso não está muito claro no texto enviado pela presidente. Para nós está. A razão principal que nós estamos... Os conselhos existem no Brasil desde 1931. O Conselho Nacional de Educação foi criado em 1931. O Conselho Nacional de Saúde foi criado em 1937. Ou seja, os conselhos estão aí. Não se cria nenhum conselho novo com o decreto da presidente Dilma, na verdade. Não, veja bem. Então, se não se cria nenhum conselho, na verdade, me parece que o decreto era apenas para regulamentar e, digamos, afinar o relacionamento do governo com esses conselhos já existentes. Não é bem assim. Porque a verdade é o seguinte, ali estava se criando, sim, uns conselhos, outros conselhos, prerrogativas dos conselhos, inclusive forma de nomeação desses conselhos. O Conselho Nacional de Educação ou de Saúde foi criado por lei.
Não foi criado por decreto. Não se criava no Conselho com o decreto? Pode se criar por lei, se criou. Ali tem, claramente, se você ler o conteúdo, eu não estou com ele aqui, senão eu leria para os telespectadores, a clara invasão da competência do Congresso Nacional. Se tivesse mandado por projeto de lei, tivesse sido debatido, e esse debate chegasse a uma conclusão, seria votado, ninguém nada contra. O problema da discussão ideológica, ele se faria, venceria ou perderia. Mas o problema de tirar o poder do parlamento, ninguém aceitou. Não há condição disso prosperar na casa. Há um entendimento, você pode até ter uma visão ou com uma informação. Essa visão, inclusive, que a Folha de São Paulo fez ontem, fez uma análise mostrando que não havia. Eu não li, mas no nosso entender, no nosso debate havia. Deputado, em março, você usou sua conta no Twitter para dizer que está cada vez mais convencido de que o partido precisa repensar a aliança com o PT. Aspas sua, a cada dia que passa me convenço mais que temos de repensar esta aliança porque não somos respeitados pelo PT. Caso o senhor seja eleito presidente da Câmara, como será a sua relação com a presidente Dilma e com o PT? Bom, em primeiro lugar, depois desse Twitter, ou até antes desse Twitter, eu tive várias relações e continuo tendo com todos, tanto com o PT quanto a presidente Dilma, vários encontros e várias conversas. O que acontece é o seguinte, não dá para você pensar uma frase e dentro dessa frase achar que essa frase é todo o contexto. Essa frase foi dita dentro de uma linha que o Rui Falcão veio ao Rio de Janeiro, dentro de uma terça-feira de carnaval, dentro de um camarote de escola de samba e me agrediu. Isso mostra a falta de respeito que o PT tem com o PMDB, principalmente aqui no Rio de Janeiro. Então eu reagi ao desrespeito do presidente do PT. Eu não sou candidato a presidente da Câmara, eu não sou ainda candidato. Não é ainda. Possa vir até a ser, porque não existe candidato de si mesmo. Então eu sempre disse o seguinte, em primeiro lugar, você tem que entender que o parlamento hoje está muito dividido o poder, são 28 partidos que vão ter representação na próxima legislatura dentro da Câmara dos Deputados. Não dá para você achar que um partido único, com a representação de 66 deputados, ou até mesmo o PT com 70, vão dominar a casa, porque não vão. Há que se construir uma maioria, um consenso do parlamento para uma candidatura prosperar. Senão vira anticandidatura, ou vira exercício de ambição pessoal. Eu não estou buscando exercício de ambição pessoal. O meu partido, a minha bancada, entendeu que eu devo ser candidato. Nós devemos ter candidato, porque hoje o PMDB ocupa a presidência. A sua confirmação na liderança do PMDB foi interpretado como senha da confirmação da sua candidatura. Na verdade, eu fui muito claro. Eu sempre disse o seguinte, eu sou candidato a continuar líder da minha bancada, e minha bancada me reelegeu. Eu, como líder, tenho a autorização e a delegação para negociar. Se eu resolver apresentar a candidatura porque eu construí uma base para o apoiamento, para poder ter sucesso, aí sim eu já estou autorizado pela bancada assim a fazê-lo, mas não quer dizer que eu irei fazê-lo. Nós temos hoje, a presidência da Câmara está com o PMDB. Se o Henrique Alves, que não foi candidato à reeleição, foi candidato a governador do Rio Grande do Norte, tivesse se candidatado a deputado e se reeleito, ele seria naturalmente o candidato à reeleição. Você pretende discutir a alternância da casa? Não, eu digo o seguinte, a alternância da casa é como dizer aquela história, tem que combinar com o lateral. O lateral são os outros. Se o PT e o PMDB têm 136 deputados, a casa tem 513, é preciso que os outros 377 concordem também com essa alternância. Se eles concordarem, a gente pode até discutir, mas se eles não concordarem, como é que eu vou discutir isso? Eu vou fazer um rápido intervalo, o Jogo do Poder volta em 1 minuto, hoje recebendo o líder do PMDB na Câmara dos Deputados, deputado Eduardo Cunha.